especial, porque ela realmente é uma pessoa encantadora, ela tem testemunhos, ela é aromaterapeuta há anos de carreira, mas quando ela conheceu os olhos da doTERRA, ela é uma antes, uma depois. Oi, uma antes, uma depois dos olhos, e ela vai dar testemunhos pessoais para vocês também. Eu tenho certeza que se você conhece alguém com dores crônicas, agora é hora de você compartilhar esse vídeo. É hora de você mostrar para aquelas pessoas que às vezes não conseguem nem andar de dor. Eu tenho certeza que a Anne vai mexer com o coração de vocês. Ela realmente é uma pessoa que fala com a alma dela. Eu a conheço há anos e sei o profissionalismo dela na área da saúde, né? E eu realmente, é uma honra para mim ter ela aqui no canal. A Anne já está na sala. E linda e maravilhosa como sempre. Ela sabe que eu admiro. E ela sabe que antes de eu ser terapeuta, a Anne já era terapeuta. Já atuava na área das terapias. E eu tenho muito a aprender com ela, eu sei disso. E ela sempre é tão carinhosa, ela vai nos meus cursos. E quando eu vejo ela, eu falo, meu Deus, que honra para mim ter a Anne me ouvindo, né? E é sempre uma honra mesmo, minha Anne. Eu fico encantada. Esses dias eu estava em Ponta Grossa e ela viajou para vir assistir 8 horas ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que a Anne está fazendo aqui? Formada, graduada, e com tanto testemunho, tanta bagagem. E ela é essa pessoa realmente. A humildade dela, o carisma, o coração dela é maior do que ela. Anne, a tela é sua, minha linda. Abre seu coração para nós e vamos compartilhar essas coisas. Obrigada, Vanusa, obrigada, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui junto com vocês, fazer parte dessa família. Eu fico muito feliz de poder estar participando junto com vocês e você ter cedido esse espaço para a gente, né? A gente não sabe lidar muito bem com câmera, mas a gente está aprendendo. Nunca é tarde para a gente aprender, né? E eu vou falar um pouquinho, assim, agradecida por você ter falado. Claro que eu vou, sempre que você está aqui por perto, eu vou nos seus cursos, porque a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Tá bom? Então, boa noite a todos. Maravilhosa, a imagem está linda, o som está lindo. Tá bom? Tá ótimo. Então, dá para continuar? Dá para. Oi? Dá para continuar. Pode continuar, tá ótimo, tudo perfeito. Tá bom, então. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder partilhar com vocês os conhecimentos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Eu sou massoterapeuta já há 30 anos, né? Eu tenho uma bagagem já de massoterapia. Quando eu fiz os primeiros cursos, a gente não fazia curso de massoterapia, a gente fazia módulos. E esses módulos, juntando todos eles, a gente aprende todos os tipos de massagem. Mas eu gosto muito, sempre trabalhei muito, me dediquei muito para massagem terapêutica, para dor, né? Para tirar dor, para aliviar a dor. Eu fiz um curso há 15 anos atrás sobre massagens estéticas, né? Em tratamentos estéticos, e a professora deu junto com a aula, ela falou muito sobre os óleos essenciais. Então, há 15 anos atrás, eu nem sabia da existência, nunca tinha ouvido falar. E ela nos passou alguns óleos para usarmos nos protocolos quando íamos fazer as massagens, né? Massagens, tratamento de pele também, né? Eu tenho um salão de beleza e a gente faz de tudo um pouco, né? Então, eu trabalho com tudo, mas gosto e trabalho bastante mais na massagem mesmo, tá? E quando eu fiz esse curso, ela apresentou uns óleos, e aí ela deixou bem claro, como a Andrea falou, não dá para tomar esses óleos são só para uso tópico, né? Tá bom, então fui usando, usava nas massagens. Como eu sou reikiana há 15 anos também, eu usava os óleos quando ia fazer a aplicação do reiki. Então, usava o olíbano no chácara coronário, né? Que é aqui em cima, assim, para a pessoa se ligar com seu eu superior. Daí a pessoa relaxava. Usava lavanda, usei muito lavanda. Mas, gente, não tinha o resultado que eu tenho hoje. Isso eu posso dizer para vocês, tá? Então, fiquei durante esse tempo todo trabalhando com os óleos, né? E quando eu conheci a doTERRA,
que ela me surgiu assim. Eu fiz um curso de terapias naturais em Ponta Grossa, tá? Que eu moro aqui pertinho de Ponta Grossa, eu moro em Teixeira Soares. E quando eu fiz o curso de terapias naturais em Ponta Grossa, a professora, num dos módulos, era sobre aromaterapia. E adivinha, né? Tinha aromaterapia, tinha cristalterapia, né? Trabalhava com pêndulo, tinha a cromoterapia, mas eu me apaixonei por aromaterapia, pelos cheirinhos, pelos efeitos. E a professora nos deu um dia inteiro de aula e foi muito bom. E a partir daí eu comecei a pesquisar. Eu falei, eu quero um óleo de boa qualidade e que eu possa ingerir, né? Um óleo que eu possa passar na minha pele, porque a pele da gente absorve tudo. Então, você não pode passar qualquer coisa na pele, né? E aí eu fui atrás dos óleos e quando eu pesquisando, encontrei o nome do óleos do Terra. Mas não tinha ninguém, isso faz mais de 2 anos. Não conhecia ninguém que vendia ou que trabalhasse com esses óleos, eu não sabia como adquiri-los. E nesse meio tempo, eu conheço o Marcos Matos há muito tempo já, né? Faz uns 6 ou 7 anos que eu conheço. Ele me mandou uma mensagem me falando de que ele estava trabalhando com os óleos, e quando ele me falou que era do Terra, eu não pensei 2 vezes. Estou dentro, é isso que eu quero, eu estou atrás, ele nem precisou falar nada, eu quis os óleos. E já me mandou o material, eu comecei a pesquisar, e nesse tempo, enquanto eu estava pesquisando, já fiz o meu cadastro, meus olhos já estavam vindo, né? E aí eu falei, bom, agora vamos conhecer melhor, vamos conhecer, porque daí eu não conhecia todo o potencial que tinha os óleos da tua terra. Quando eu vi que eles tem o certificado de garantia de pureza, e ele é 100% natural e pode ser ingerido, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, tem pessoas que acham que tem que tomar o óleo para fazer efeito. Nós sabemos que apenas inalando, né, ele já faz efeito, mas tem gente, é uma cultura, né, que acha que não, tem que tomar para sarar, né, para fazer bem. Então, fiquei muito feliz porque a doTERRA a gente poderia trabalhar dessa maneira, né? Aí eu tinha que começar já a usar os óleos, comecei, levei para casa, abri o kit, comecei a olhar e que aquela porção de informações que a gente tinha, né? Que a gente entra no grupo, também já tem um monte de informação. Faz um ano já que eu estou na doTERRA, então a gente já tem uma bagagem de aprendizado, né? Faziam 3 dias que tinha chegado o meu kit e eu fui, estava a família reunida e eu fui fazer café e eu derramei café fervendo, a borra do café. Eu estava passando o café e aí eu me distraí, bati e eu virei por cima de mim aquele café quente, né? A borra do café quente. Vocês imaginam a dor que eu tive, né? Então, foi em cima das minhas 2 pernas, eu, na hora, só corri, entrei embaixo do chuveiro gelado, frio e lavei, né? Passei a mão, já no caminho já peguei melaleuca e lavanda e o óleo de coco. Coloquei na mão, né? Coloquei meio assim, mais ou menos uma colher, coloquei umas gotinhas de lavanda e umas gotinhas de melaleuca. Passei na perna, né? Já sequinho e tal, mas ardia muito, queimava muito. Vocês têm uma noção do que o café queima, a borra do café, porque ele tem óleo, né? Ela gruda. Então, aquilo doía muito, ardeu bastante. Quando eu passei a melaleuca e a lavanda, estava bem vermelha a minha perna. Fiquei com a perna levantada, aguardando ali, e, de repente, aquele vermelhidão foi sumindo. Foi sumindo da perna. E foi aliviando, aliviando. E a minha filha estava do lado e ainda disse, mãe, mas está doendo? Eu disse, não, agora não está doendo, né? Parecia que eu não tinha queimado. Para vocês terem uma ideia, sumiu aquele vermelhão, acalmou a dor, né? E a gente fica assim, né? Será? Né? É tão bom assim que fez efeito na hora, né? Aí, para Deus me provar que realmente o óleo fazia efeito, eu esqueci de passar no entremeio entre o dedão e entre o segundo dedo. Eu esqueci de passar ali, né? Fui fazer o resto dos meus afazeres e tal, e quando eu vi, eu estava com uma bolha naquele espaço ali. Então, poderia ter queimado a perna toda e ter feito uma bolha, né?
Então, essa foi uma experiência que eu tive, assim, que foi muito impactante para mim, né? Essa foi a primeira. Aí eu tenho, assim, outras experiências, e aí eu ouvindo a Jaque e a Andréia falar de intestino, gente, a Vanusa sabe, porque ela me ajudou bastante essa questão de intestino, ela e o Marcos. Quando o Marcos me patrocinou, eu já falei para ele, falei, Marcos, eu quero alguma coisa para resolver meu problema de intestino, porque eu tinha um problema crônico de intestino. Desde que eu me lembro de criança, a minha mãe já me dava laxante, já fazia as lavativas, era sempre brigando com o intestino, sempre querendo que ele fizesse ele funcionar, e ele não funcionava. Fui crescendo e convivendo, né, com o intestino preso, que era uma constipação crônica que eu tinha, né? E aí, depois de mais velha, fui ao médico, ele disse que era o sistema peristáltico, daí dava um tratamento, melhorava por um tempo, daí a pouco estava de novo, né, com aquele problema. E vocês sabem que quando a gente está com o intestino preso, a gente é muito enfesada, né? A gente fica cheia de fezes, daí a gente fica brava, a gente se irrita, aí ataca outras coisas, né? Eu, inclusive, por causa desse problema de intestino, quando o intestino fica preso, quando ele fica sujo, vamos dizer assim, ele aquece, ele fica cheio, ele fica aquecido. Então, o nosso interno fica todo aquecido. E com isso, aquecia o meu útero. Então, eu estava sempre com infecção no colo do útero, né? Então, só que esse é um outro caso que não vem agora ao caso, mas é só para vocês terem ideia, que às vezes a mulher tem problemas no colo do útero, mas não cuida do intestino, né? E vocês viram aí que não cuidando do intestino, vocês vão ter um monte de problema, né? E a gente ouve falar muito. Eu tenho aqui, o pessoal chega aqui no meu salão reclamando que o intestino não funciona, que está cheio de gases. Então, é uma coisa que todo mundo tem, né? É muito difícil quem diz, eu sou um reloginho, né? Funciona tudo direitinho. E aí, se eu vou pegar um protocolo para mim tratar o intestino, né? Aí, conversei com o Marcos, que conversou com você, Vanusa, e aí foi me passado o uso do orégano, que já foi falado bastante aí, que para desparasitar a gente não tem coisa melhor, né? Ele mata mais de 100 tipos de vermes, e nós somos cheios de vermes, né? Eu aí me dei conta que fazia muitos anos que eu não tomava nem vermífugo, né? Fazia muito tempo mesmo. A gente toma muito quando é criança, né? A mãe dá, todo mundo toma. Só que daí, quando a gente vai ficando mais velha, a gente acha que não precisa mais, né? Mas fazia muito tempo que eu não tomava. Então, eu comecei a fazer o protocolo com orégano. Eu tomava 8 gotinhas do orégano dentro de uma cápsula, porque ele é um óleo forte, né? E eram bastante gotas. Tomei durante 3 dias seguidos. Aí parei 7 dias, depois repeti a dose, né? E nesse meio tempo, eu já comecei a tomar o Lemon e o Zengest, que já falaram bastante sobre esses óleos, então eu não vou me ater aos benefícios deles, porque vocês já sabem que o Lemon já faz um detox, né? Então, eu comecei a tomar o Lemon de manhã, tomava 2 gotinhas de jejum, 2 antes do almoço e 2 antes da janta. E tomava o Zengest 2 gotas depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. Fiz esse tratamento, comecei a fazer. Quando eu tomei a segunda dose do orégano, meu intestino começou a conversar comigo. Começou a dar um recadinho, tô chegando, né? E vai começando a funcionar e tal. E realmente, gente, comecei a ir evacuar mais vezes. Comecei assim, às vezes a cada 2 dias, porque o meu intestino era tão preso, para vocês terem ideia, que eu às vezes ficava 15 dias sem evacuar, né? Então, vocês imaginam aquilo dentro da gente, a toxina que dá, né? A gente passa muito mal, é uma coisa muito ruim, é uma sensação muito ruim mesmo. Eu tive fecalomas, né? Para quem não sabe, fecalomas são fezes petrificadas, de ter que tirar, sabe? Ter que uma enfermeira tirar, ou a gente mesmo, mas eu tive esse problema. Então, para vocês verem como era problemático mesmo o intestino. E quando ele começou a funcionar, começou devagarzinho, foi em questão de 15 dias, ele já estava melhorzinho, e eu fiz esse tratamento por 3 meses, né? Nos primeiros 40 dias, eu tomei bem direitinho as cápsulas desculpe, eu tomei os Zengest e o Lemon, né?
E aí, quando fechou os 40 dias, e nesse meio tempo, gente, o que é melhor, além de estar o meu intestino funcionando, né, eu comecei a murchar, né? Comecei a perder essa gordura visceral, né? Eu já tinha, como a Jaque falou ali, feito aquelas massagens, eu fazia, sabe? Eu mesmo, como eu sou massoterapeuta, né? Eu fazia, mas não é igual, tem que ser uma outra pessoa fazer para a gente, né? Então, eu já tinha feito de tudo. Eu já tinha usado kefir. A minha alimentação era bem balanceada, porque desde os 35 anos eu sempre cuidei com a minha alimentação, né? Hoje eu estou com 65, né? Então, sempre cuidei com a minha alimentação. Não digo que eu não fujo, né? Não sou aquela natureba que só come só verdura, só alface. Não, eu como de tudo um pouco, mas eu me cuido, tá? Então, eu cuidava da alimentação, sempre. E quando eu comecei a usar os óleos, eu segui fazendo a mesma coisa. E quando a gente toma o óleo, gente, a gente tem que tomar água, sabe? Porque se a gente não tomar água, as toxinas das células vão saindo e elas, não, se não tomar água, eles vão ficar lá dentro. Não adianta nada. Então, você tem que tomar bastante água. Eu aumentei a ingestão de água, eu já tomava 1,5 litro por dia, né? Passei a tomar 2, um pouco mais, além de tomar chimarrão e suco. Mas a água é H2O, então tinha que tomar os 2 litros de água, né? Então, comecei a me cuidar dessa maneira e ele começou a funcionar, né? Então, com 40 dias, que daí eu já estava funcionando tudo direitinho, eu fui me pesar e eu tinha emagrecido 9 quilos. Então, vocês imaginam, foram 9 quilos de toxina, gente. Aí eu brinco assim, que eu digo assim, quando você está gordinha, não diz que está gordinha, você diz que está intoxicada. Mas quando saem as toxinas, a gente murcha, a gente melhora a pele, melhora tudo, né? Então, esse meu testemunho de intestino, quem tem problema de intestino, gente, faça. Primeiro desparasite, tome os Engeste com o Lemon. Hoje, eu tomo só 2 gotinhas de Lemon de manhã, porque ele me dá um bem-estar muito grande, ele me faz muito bem. Eu tomo sempre 2 gotinhas de manhã, e os Engeste, quando eu dou as fugidas, né, extrapolo um pouco na comida, eu nem preciso tomar. Eu passo óleo de coco na mão, boto óleo de coco na mão, ponho umas 2 gotinhas ali e faço uma massagem abdominal, né? Faço assim na volta do umbigo, no sentido horário, que daí fica tudo bem. Se está estufado, ele já libera, então fica tudo bem, tá? Então, esse é o meu depoimento a respeito de intestino, né? E o meu terceiro testemunho, que quando a Vanusa vai, ela me chama, eu procuro falar, porque eu acho muito importante. A gente vai chegando uma certa idade, vai começando a idade do condor. É condor aqui, condor ali. E eu sempre tive, há muitos anos atrás, comecei com dor no joelho, o meu joelho direito, doía muito. Esse joelho eu já tinha machucado ele em acidente de carro, eu já tinha caído, já tinha feito uma fissura no osso, na frente do joelho. Então, eu já tinha ele todo machucado, mas a dor continuava. E eu comecei a ter dificuldade de subir escada, de me abaixar, ajoelhar, nem pensar, né? Então, eu comecei a ter todos esses tipos de problemas no joelho, essa dor, e a dor muito grande, não passava. Eu fui ao médico, ele me deu um anti-inflamatório para tomar, mandou passar uma pomada, e é assim mesmo, isso é artrose. Fez uma radiografia, viu que era uma artrose. Daí ele me disse, ele falou, olha, você vai aguentando a dor. Quando você não aguentar mais, aí mais tarde aí a gente faz uma cirurgia. Aí eu disse, tá, vou fazer cirurgia, né? Falei, posso até fazer. A gente precisa dos médicos e quando há necessidade, a gente faz. Há pouco tempo agora eu fiz uma de varizes. Tudo bem, faço. A gente precisa deles e há necessidade, nós vamos procurar os médicos também, né? Mas quando ele falou que eu tinha que tomar anti-inflamatório, já me deu o omeprazol para tomar, porque ia atacar meu estômago, e aí tinha que passar pomada, e não estava adiantando nada, só resolvia no dia, eu disse, eu vou fazer com os olhos, né? Aí eu comecei. Aí, como a Andrea falou da cápsula do bem-estar, né, que a gente chama ela de cápsula da morfina, porque ela acalma muito a dor, ela tira muito a dor, né? E nessa cápsula é que tem o orégano, né? Já ando com ele aqui sempre, né? Eu tenho o orégano, o melaleuca e o frankincense, né? Os 3 óleos. Então, eu colocava no começo,
eu colocava, por causa da dor ser muito intensa, eu colocava 3 gotinhas de cada um deles numa cápsula e tomava 3 vezes ao dia. Então, esse foi, eu comecei assim porque eu estava doendo muito, eu queria melhorar logo essa dor, né? A gente tem neto, quer brincar, quer se abaixar para brincar com a netinha, e eu não conseguia, e isso me incomodava bastante, né? E no meu trabalho também, eu trabalho em pé o dia todo, então doía muito, me incomodava bastante, né? Então, eu coloquei na cápsula, fiz essa cápsula e comecei a tomar, né? E fiz um blend. E esse blend, eu usei o peppermint, o Deep Blue. Gente, o Deep Blue é um blend maravilhoso para dor. As massoterapeutas que estão aí de plantão, o pessoal que trabalha que quer aliviar a dor dos outros, tem o Deep Blue, anda com ele na bolsa, porque é uma pancada, você passa o Deep Blue na hora, ele acalma a dor, sabe? Ele é maravilhoso, eu não vou nem entrar em detalhes, porque a Vanusa tem lá no canal dela, né, as explicações, aí vocês podem entrar lá e ver toda a explicação do Deep Blue. Então, nesse blend, eu usei o Deep Blue, o Peppermint, que é o hortelã-pimenta, né? O orégano, né? E o frankincense, né? Ele é um blend regenerador e para tirar dor também. Então, eu misturei isso com 10 ml de óleo de coco e passava no joelho. Comecei a passar 2 vezes por dia. Comecei sentia assim, aliviava um pouco num dia, no outro doía de novo, e assim ele foi aliviando, aliviando, em pouco tempo, gente. Faz 6 meses que eu comecei a tratar o joelho, hoje eu não tenho mais dor, tá? Eu quero esperar passar esse tumulto todo que nós estamos vivendo agora nesse momento, para ir fazer uma radiografia novamente e vou mostrar isso para quem quiser ver. Eu tenho certeza que eu não tenho mais artrose, sabe? Meu joelho, estou caminhando bem, subo e desço escada, me ajoelho, assim, eu continuo ainda usando, né, a cápsula do bem-estar, só que eu diminuí, né? Eu tomei ela 3 meses, assim, tomando 3 gotas de cada um 3 vezes ao dia, depois eu diminuí para 2, né? E hoje eu tomo assim mais porque, como é uma cápsula do bem-estar, a gente se sente bem com ela, né? Então eu coloco uma gotinha de cada uma delas dentro da cápsula e tomo de manhã cedo, sabe? Então a gente fica muito bem, você fica, se sente, eu não sinto mais dor, então para mim eu tomo só para me sentir bem mesmo, né? E eu tenho esse blend dos óleos que eu fiz ali para passar, eu tenho ele na minha sala de massagem, porque quando alguém chega com dor, eu uso na massagem também, tá? E, gente, eu falando em massagem, quando eu uso os óleos quando eu fui para Ponta Grossa fazer um curso, da aplicação de óleos para as emoções, né? Então, eu comecei a usar e comecei a tratar as minhas clientes aqui no salão, e a gente tem tido resultados maravilhosos. Síndrome de pânico, depressão, fibromialgia. Então, eu falo assim, vai curar? Ela vai continuar fazendo o tratamento com o médico. O nosso é para aumentar potencializar esse tratamento. E ela começa a melhorar, sabe? Então, insônia, né? A gente tem resultados rapidinhos, né? Muito bom. Então, era esse o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E os resultados que eu tive, assim, com todos esses óleos, não tem preço, né? Eu sou muito grata, né? Agradeço a Deus porque deixou essa natureza para a gente, né? E a gente tem que saber usar e compartilhar isso com as pessoas. Meu Deus, Anne, você é maravilhosa! Olha, a Você sala que tá é? assim, o povo todo comentando. Aí, ó, gente, quem gostou da like, bate palminha aqui. Todo mundo, ela é muito querida, ela é um amor. E você é mesmo. E é muito gostoso ver você compartilhando, ver você falando as suas experiências, né? E nada melhor do que alguém que usou óleos antes e usou óleos Isso, depois, né? A isso. diferença. Eu vi uma vez um médico numa palestra, eu paguei, na verdade, um curso numa palestra, e o médico disse assim, ó, você fecha o vidrinho, encape e cheire um óleo essencial de outra empresa e cheire o da doTERRA. Você vai ver a diferença
avassaladora. Você não precisa nem usar, você vai sentir que é diferente e pronto. Ele falou, e depois você vai sentir quando você usar, mesmo que você esteja usando há anos o outro, quando você sentiu da doTERRA, você vai sentir diferença. E eu falei, nossa, que impacto, né? Ele falando isso, um médico tão renomado. E quando eu usei os óleos, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu já usava Copaíba, quando eu comecei a usar o doTERRA, eu falei, meu Deus, é outra coisa, é outro mundo. Isso aqui é completamente diferente, né? É verdade. E ver você falando é maravilhoso. Você é maravilhosa. Eu vou trazer você de Obrigada, volta. Vanessa. Muito obrigada, minha Anne. Foi maravilhoso. Deus te abençoe pelo tempo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Beijo, beijo, Eu beijo. agradeço. Beijo grande. Beijo. Gratidão, tchau. minha linda.